Olá, estamos de volta ao Rio de Janeiro, em Cascadura, para bater um papo, para prosear, trocar umas ideias com o historiador Felipe Pinheiro. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, seu Demerval, um grande prazer estar aqui. Eu esperei tanto para essa nossa conversa acontecer desde que a gente marcou. Legal, legal. Quando a gente conversou a primeira vez, Felipe, você me sugeriu, como pauta do nosso bate-papo, a geografia. E fui, assim, ficando muito curioso com a tua proposta. Mas primeiro eu queria saber qual foi. Você fez uma pós-graduação em um mosteiro? Como é que foi isso? Então, eu, como né, você já falou, sou historiador, sou formado em História, e falei, pô, eu tô com vontade de fazer uma pós-graduação em História Antiga e Medieval. E me indicaram na Faculdade de São Bento, que é a faculdade que fica próximo ali ao Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro. E aí acabei indo, né, para a Faculdade de São Bento em 2013, e eu ainda mantive, mesmo depois de eu ter terminado a pós, eu ainda fiquei frequentando o local, tendo reuniões de grupo, até mais ou menos 2016, 2017. Então, Felipe, desculpa eu te interromper. A pós sim, foi em história antiga ou história medieval? nas duas. A história antiga e medieval, a pós deles são nas duas. Então você chegou a pegar ali a antiguidade tardia? Peguei. Eu peguei lá a antiguidade, peguei a antiguidade clássica, Grécia, Roma, estudei Egito. Eu só não estudei, a gente só não teve a antiguidade oriental para a parte da Ásia, né? Eu só não tive Japão antigo, China antigo, isso eu não tive. Mas Grécia, Roma, Egito, África, isso aí eu tive no conteúdo. E foi a partir daí que você encontrou a motivação para estudar a geografia? É, foi quando eu estava decidindo o tema da minha monografia da pós, né, que na época eu tinha orientador, que ele me sugeriu esse tema. Né? Eu já sempre gostei de histórias de heróis. Né? Claro, histórias de heróis a gente sempre lembra do quê? Super-Homem, Marvel, DC, essas coisas. Não só isso, né? Mas toda a mitologia dos heróis gregos, eu sempre gostei desse tipo de história, dessa jornada que a gente, né, na literatura costuma chamar de jornada do herói. Né? Então você tem o Joseph Campbell, que é um autor que escreveu um livro clássico sobre isso. Tem uma edição da Cultrix, que é a capa é um azul bem clarinho, que fala sobre a jornada do herói. E eu sempre gostei muito desse tema. E meu orientador sabia que na época eu estava lendo muito sobre isso. E aí ele falou, pô, por que você não... Por que você não trabalha com isso aqui? E aí ele me apresentou a geografia, a geografia copta do São Jorge. Opa, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Para quem está nos assistindo, por favor, eu sei que o nosso público são acadêmicos, mestres, doutores e também o grande público. Então, assim, explica para o grande público o que é a geografia, com H, né? A geografia, e o que é Isso. não sei se você chama de teologia copta. Explica aí, explica os dois termos para a gente aí. Então, a geografia, muita gente confunde o termo com geografia, acha que é geografia. Não, não. É a geografia com H, né? Ágio de santo e grafia de escrita. Então, é escrita sobre um santo ou uma santa também. São ambos os gêneros. Né?
Então, ágio de santo, grafia de escrita. Então, agiografia. A agiografia nada mais é do que... Ela não é uma biografia de um santo. E é isso que é interessante. Né? Por exemplo, a gente tem exemplos de biografias de santo. Né? Tem uma biografia incrível do São Luís, que é o Luís IX, eu acho, rei da França, que é escrita pelo Jacques Le Goff, que é um livro desse tamanho assim, mais ou menos. O Le Goff, acho que demorou 25 anos para escrever essa biografia. Mas então, qual a diferença da agiografia para a biografia? Né? A agiografia, ela não tem a preocupação em contar uma história, segundo o nosso entendimento, né, verídica. Ela não tem o objetivo, a linguagem de transmitir uma verdade factual. A agiografia, ela tem a preocupação de transmitir um modelo. Então, a agiografia, ela é um híbrido dentro, eu vou falar um pouco disso mais à frente, mas ela é um híbrido de vários discursos numa construção de uma vida de um santo ou de uma santa. Né? Então, e uma coisa também interessante, a diferença entre agiografia e martírio. Martírio é propriamente a história da morte de um santo. Então, quando um santo é aprisionado e morto, o martírio conta toda essa trajetória, né? E de como o santo, ele geralmente é sempre recepcionado lá no momento em que ele vai morrer de fato. Ele sempre tem uma visão angelical, muitos dele veem Jesus, que os abraçam, e aí eles morrem. Então, é um apelo místico muito forte. O martírio é voltado para a questão da morte de um santo. Já a agiografia, ela conta a trajetória desse santo. Então, como ele nasceu, esse santo era muito rico e ele abdicou de tudo para viver no deserto, e lá no deserto ele teve visões assim, ele enfrentou o diabo, ele enfrentou tal demônio, ele conversou, ele entrou ele entrou dentro de um túmulo, e lá no túmulo tinha uma caveira de um corpo, e aí ele conversa com aquela caveira para saber quem era o morto e onde é que o morto está. Então, tem umas coisas assim muito interessantes. Ô, Felipe, mas segura mais um pouquinho aí. Segura mais um pouquinho. Você é um historiador. E por que você especificamente escolheu São Jorge? Qual foi o motivo? Então, inicialmente não teve nenhum motivo especial, porque foi a geografia que o meu orientador me apresentou. E como também, claro, eu sei de toda a popularidade que o São Jorge, né, tem aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, eu moro, inclusive, em Cascadura, em Quintino, né, tem a igreja de São Jorge, que é aquela clássica, que tem as comemorações, as festas, os fogos, né? E como eu sei que o São Jorge tem essa capilaridade, né, na cultura brasileira, tanto na cultura cristã, né, como São Jorge, tanto como Ogum, né, nas religiões afro, né? Então, algo assim que é muito... teria entrada, espaços, né? Porque é um santo que você pode abordar de diferentes formas e temas, né? E qual foi a sua principal fonte documental utilizada na pesquisa? Martírio e Milagres de São Jorge da Capadócia. Aqui, ó. O Martírio e Milagres de São Jorge da Capadócia. Os manuscritos cópticos, ou seja, essa geografia é uma geografia copta
que ela é produzida por uma das vertentes do cristianismo oriental, que é oriunda, né, oriunda do Egito. Então, é um cristianismo autóctone do Egito, né? Os cristãos coptas, eles apelam pela primazia de São Marcos. Então, São Marcos teria saído de Jerusalém, né, e ido para o Egito, né, levar o evangelho. Não só isso, né, mas também tem toda aquela questão de quando Herodes manda matar todos os meninos, e dentro desses meninos estaria Cristo, né, estaria Jesus bebê, e a Sagrada Família, Maria, José e Jesus, fogem para o Egito. Eles encontram refúgio no Egito, né, como está na Bíblia, na tradição que a gente conhece, tradição do cristianismo ocidental mesmo. E os coptas, né, jogam com isso, né? Eles trazem a raiz dele, a importância do cristianismo deles, eles fazem a tradição deles em cima disso. Que, nós somos a nação que refugiou o Salvador. Lembra que na Bíblia está lá que do Egito eu chamei o meu filho. Então, é do Egito que Jesus, a família sagrada, foi protegida. Então, nós somos uma terra cristã e tal. Então, eles constroem basicamente nisso, né, o cristianismo. Mas voltando aqui. Aí ele fala, aqui tomamos como fonte primária. Encontra-se 5 de seus manuscritos hagiográficos. Então, a compilação, né, a hagiografia, ela estava em 5 papiros, né, em 5 fontes, né? E quem faz essa compilação é o Wallis Budge, né, que é um grande orientalista. Grande parte, para saber quem é esse cara, grande parte, né, dos textos oriundos de toda a cultura egípcia, que lá por volta do século XIX, início do século XX, né, que é quando o Egito ele foi aberto para o Ocidente, e lá antes, né, desde a tradição napoleônica de ter invadido o Egito e tal, no século XIX e XX que isso acontece de uma maneira mais forte, né, do Ocidente ir no Egito e fazer escavações, fazer descobertas arqueológicas. O Budge, ele foi o cara que organizou praticamente todos os textos relacionados à religião egípcia. Então, tudo que era livro dos mortos egípcio foi ele que compilou. Basicamente, praticamente todos, né, papiros, livros, e ele pegou tudo aquilo, editou, traduziu para o inglês, traduziu para outras línguas e compilou em livros. E essa hagiografia de São Jorge é um desses documentos.